E, gente, bora para nosso terceiro capítulo da carta de São Paulo aos Romanos. Diz assim: em que, então, se avantaja o judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus é de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito: assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. Portanto, se na nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar com os homens, não é injusto Deus quando descarrega sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas, se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória, por minha mentira... Só um pouquinho. Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, porque serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as línguas enganam, veneno de áspide que debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. A destruição e ruína dos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será julgado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. A justiça de Deus dá a vida a todos os homens. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra de redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiação mediante a fé. Assim, ele manifesta sua justiça, porque no tempo da sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Portanto, onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pelas obras? Não, mas pela lei da fé, porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só é o Deus dos judeus? Não é também o Deus dos pagãos? Sim, ele é o Deus dos pagãos, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a força. O capítulo 4, o capítulo 13 é do versículo 1 até o 31. E eu acho que... Eu tento não fazer comentários, porque eu creio que a cada capítulo Deus vai trabalhar no coração de quem ouvir, e eu não preciso falar sobre.
Mas eu vou ressaltar algumas coisas até que eu sublinhei, que uma em específico que fala muito comigo e que eu acho que... Eu não acho, eu tenho certeza que traz uma certa tranquilidade pro meu coração enquanto eu vivendo essa loucura que é uma vida em busca, né, da salvação e da santidade. No versículo 24 diz assim: e são justificados gratuitamente por sua graça. É muito doido pra mim pensar que tudo que eu faço, não importa o quanto eu tente fazer as coisas olhando e, tipo, pensando no melhor e fazendo o melhor e querendo o melhor e buscando bem e respeitando os mandamentos e respeitando o outro e acreditando no serviço, acreditando na caridade, enfim, não importa o que eu faça. Nunca eu vou conseguir fazer isso pelo puro bem, sabe? Pelo puro bom, por ser uma pessoa boa. Porque mesmo quando eu treino as minhas virtudes e treino os acontecimentos para que isso seja entregue como uma boa obra, sempre tem, não sei como vocês se sentem, mas eu me sinto assim. Parece que sempre tem aquele 1% que beira o meu egoísmo, a minha vontade, às vezes, de recompensa, ou às vezes eu fico com esse pensamento de tipo, nossa, tô fazendo algo bom, tô fazendo algo justo, algo legal, ou às vezes, putz, 6 meses atrás, se tivesse uma situação, eu teria feito um escândalo, eu teria ficado exaltada, e olha, não aconteceu esse escândalo, então eu, tipo assim, lidei super bem. Eu tenho essa tendência de parar, às vezes, pra pensar e dizer, nossa, eu estou no caminho certo, tipo, como se eu estivesse validando o que eu tô fazendo. E aí, ao ler esse versículo, eu fico lembrando e me traz à memória a exortação de que não interessa. Tipo, é óbvio, interessa, é importante, Deus quer o nosso esforço, quer que a gente lute. É uma luta, né? A gente precisa lutar. Mas enquanto essa parte humana de sentimento é uma coisa que pra mim mexe muito, assim, de pensar que, tá, a minha salvação não vem pelas minhas obras, entende? É óbvio, uma fé sem obra, ela é morta. Mas o que vai me levar adiante de Deus não são as minhas obras, é a minha fé. E essa fé que eu recebo, ela é gratuita. A partir do momento em que eu escolho acolher a verdade, acolher Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Deus, ponto. A fé, ela é imputada gratuitamente por nós, e através disso nossa justificação acontece. E aí, quanto mais a gente consegue olhar pra trás e ver, tipo, as áreas, pelo menos eu sinto muito isso, sabe? As áreas que eu tô purificando ao longo dos dias, ao longo da minha vida e da minha caminhada, que eu estou lutando. Quando eu caio, eu tenho a sensação de que hoje eu já consigo pedir desculpa muito mais rápido, me arrepender muito mais rápido e não voltar, sabe? Eu acho isso é algo que eu vejo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, sabe? As quedas parece que eu tô levantando mais rápido. Não que eu deixei ele cair. Mas, assim, eu tenho a sensação de que a minha confiança em Deus tá maior no sentido de que Ele não vai me abandonar conforme a minha fraqueza acontecer, sabe? Então eu consigo sentir esse sentimento de que, assim, ok, caí, pedi desculpa, me arrependi, não vou mais repetir o erro, não quero errar de novo nisso e não vou. E vou dar 100% de mim pra não repetir isso. E eu sei que, tipo, o perdão de Deus, ele, a partir do momento que há a minha mudança de comportamento, o meu arrependimento, ele é inteiro ali, sabe? Deus não vai me abandonar por isso. Mas ainda assim, parece que a gente... Eu já falei isso em outros vídeos, até no Testemunho do Milagre, porque, gente, a gente não merece. A gente nunca vai ser capaz de merecer, entende? E talvez eu esteja divagando sobre coisas que eu tenho vontade de falar. E talvez alguém vai entender essa fase do processo que eu vivo, enfim. Mas
são justificados gratuitamente por sua graça. É isso, sabe? Eu acho que a nossa vida, ela se baseia nisso. Quanto mais a gente tá disposto, quanto mais a gente tá em busca, mais a graça encontra. E há poucos dias mesmo, eu tava questionando Deus, meu anjo da guarda, enfim, sobre algo que eu quero muito que aconteça e que ainda não aconteceu. E que, aos meus olhos humanos, todas as etapas daquilo que eu precisava fazer estavam concluídas, assim, o checklist estava pronto. E durante o tempo a resposta que eu recebia de Deus era: na hora certa eu vou fazer. Tu concluiu, beleza? Segue sendo fiel, segue trabalhando, que na hora certa eu vou fazer. E depois de um tempo, eu ganhei essa frase, essa indagação de que a bênção vai chegar, mas não sou eu que corro atrás dela, é ela que vai correr até mim. Então, mais uma vez, todo o nosso esforço, ele é necessário, ele é preciso, mas a graça, ela não vem por nós. A graça vem única e exclusivamente pela bondade, misericórdia e amor de Deus. E por um lado isso é muito bom, porque a gente é muito tonhozinho. Então, obviamente, vamos, né, fazer bastante coisa errada. Bem triste, gente, sério. Eu dou risada nesse momento, porque assim, eu já estou com a graça, glória, bênção, misericórdia de Deus há bons anos, afastada do pecado mortal e buscando confessar mais e penitências e, enfim, tudo o mais possível para que todos esses sentimentos e essas mazelas veniais saiam de mim também. Afinal de contas, meu único objetivo é o céu, então eu preciso que saiam, tá? Tem que sair. Mas assim, a vida quando a gente tá mais próximo de Deus é muito mais leve, sabe? Enfim, me emocionei. Eu digo pra vocês que São Paulo, ele é meu amigo do céu, ele me ajuda muito, tipo, a refletir sobre tudo. E vou dizer um negócio pra vocês. Ao finalizar essas 14 cartas aqui, lendo junto com vocês, eu tenho a certeza absoluta de que eu vou ser uma pessoa completamente diferente de quem eu sou hoje. Não só num sentido espiritual, de alma, enfim, mas eu acho que meu trabalho, eu tenho muito essa convicção, assim, em mim, não, tipo assim, não li em lugar nenhum, não sonhei, não tive nada, assim, mas simplesmente tem, assim, no meu coração, que ao final desse projeto, da leitura das 12 cartas, assim, uma nova Patrícia, sabe? E eu espero que você que vai ler, ouvir junto comigo a leitura dessas 14 cartas também consiga ter e viver essa transformação gigantesca. Até depois.